Temos conosco um palestrante que veio diretamente do Espírito Santo, tem morado lá junto com a sua esposa faz um bom tempo. E nosso primeiro contato com ele não foi pessoalmente, mas sim com alguns de seus vídeos que ele colocou no seu canal. E foram vídeos que nos inspiraram muito, nos fizeram compreender coisas que antes nós não compreendíamos muito bem e ajudaram através da base escriturística a transformar as nossas vidas. E através do Espírito Santo agindo nos nossos corações, nós ano passado nos conhecemos pessoalmente, então, e foi uma alegria muito grande. E de forma então a tê-lo conosco, Leandro Dalla. Ele então vai estar ministrando para nós hoje um assunto de suma importância e por uma breve conversa que tive, o assunto então vai ser muito interessante. Antes que ele inicie propriamente a mensagem, já pode ir tomando o posto, nós vamos escutar uma breve mensagem musical e então a palavra vai ser toda com Leandro Dalla.
Boa noite, feliz sábado aos irmãos, que bom estarmos na casa do Senhor numa sexta-feira. Não é um dia comum de culto para nós, mas eu costumo dizer que à medida que nos aproximamos da volta de Cristo, quanto mais culto, melhor, certo? Louvado seja Deus, porque nós temos um culto extra hoje. E eu quero desde já convidar você a vir todos os dias. Na verdade, nós vamos fazer uma mensagem só que vai durar o fim de semana inteiro. A gente vai começar hoje e vai terminar no domingo à noite, incluído domingo de manhã, né, Kevin? Também vamos ter domingo de manhã às 9 horas. E eu quero dar uma prévia aos irmãos do que nós vamos tratar nesse final de semana. Como o Kevin disse, eu venho de um pouquinho longe, Espírito Santo. Temos algum capixaba aqui? Não, né? A gente andou muito para estar aqui, mas estou muito feliz por essa viagem. Como o Kevin falou, nós nos conhecemos há um ano atrás, pessoalmente, e foi um prazer revê-los, rever Eric, Kevin, os pais, a família, a irmã Edna, todos nos receberam muito bem e estou muito feliz. Já estou triste porque no domingo à noite a gente vai ter que se despedir, mas isso é por pouco tempo. Cristo já está voltando e aí a gente não vai precisar mais ficar se encontrando, se despedindo, se encontrando, se despedindo. Vamos viver eternamente juntos, uns dos outros e, acima de tudo, de Cristo, porque esse é o nosso grande desejo, né? Nós queremos o céu porque Cristo estará lá. E se Cristo estará lá, significa que podemos começar o céu aqui, certo? Na convivência diária com Cristo, nós já podemos começar a vida do céu aqui. Eu trago um abraço da nossa igrejinha lá. O município chama-se Santa Maria de Jetibá. Fica a 86 quilômetros da capital, Vitória. Minha esposa e eu moramos na zona rural mesmo, num sítiozinho lá, bem tranquilo. E trazemos o abraço lá do nosso pastor Flávio. E é muito bom estar com os irmãos aqui. Rever amigos e fazer novos amigos também. Bom, eu vejo que nós temos algumas visitas aqui conosco. Quantos estão nos visitando que não são adventistas? Temos 3, 4, 5 pessoas. Convido para estarem o fim de semana inteiro, tá bom? Vai ser muito importante para vocês também, pelo seguinte. Vou dar uma prévia do que nós vamos tratar esse final de semana. Hoje à noite nós vamos tratar a respeito de um evento muito importante que proporciona a nós a oportunidade de salvação. Por os sofrimentos, a entrega, o sacrifício de Cristo. E nós vamos estudar um pouco a respeito disso, o que verdadeiramente aconteceu ali. E quão grandioso foi esse sacrifício por cada um de nós. Amanhã pela manhã, nós vamos falar um pouco a respeito da Igreja Adventista e do seu surgimento. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Qual é o propósito de estarmos aqui? Qual é a missão que esta igreja tem? E nós vamos contar a história da Igreja Adventista, tendo como pano de fundo o Santuário de Israel. E vamos tratar de algumas informações interessantes. Vamos fazer uma longa viagem que começa lá no início da história do pecado, quando Lúcifer se rebela contra Deus, e vamos chegar até o fim da história do pecado, que já está muito perto. E louvado seja o Senhor por isso. À tarde, nós vamos tratar de outro tema importante, inclusive para aqueles que estão nos visitando. Porque de manhã vocês vão conhecer a Igreja Adventista, quem somos nós e por que estamos aqui, de onde que a gente veio e qual o propósito de estarmos aqui. E à tarde, nós vamos tratar de um tema também de suma importância. Eu quero fazer uma pergunta para os adventistas. A pergunta é a seguinte: a Bíblia tem tudo o que nós precisamos, tudo o que é necessário de conhecimento para a nossa salvação? Sim ou não? Sim, absolutamente sim. Tudo está nesse livro. E aí vem a pergunta: então para que precisamos de um profeta nesses últimos dias? Já pensou nisso? Está tudo aqui, a resposta está correta. Está tudo neste livro. Então, por que precisamos de um profeta nesses últimos dias? Então, nós vamos tratar um pouco amanhã à tarde sobre o dom profético, que nós cremos foi manifestado na vida e obra de Ellen White, e nós vamos entender, os visitantes em especial, qual é a nossa relação com o dom profético da Ellen White, como nós a consideramos, aí para substituir a Bíblia, para acrescentar alguma coisa. Então, nós vamos entender qual é o propósito do dom profético que Deus concede ao seu povo, aliás, durante toda a história do seu povo, sim ou não? Deus sempre chama profetas. E nós vamos examinar um pouquinho a respeito dessa questão do dom profético, qual a importância para o povo de Deus, principalmente nesses últimos dias. E muitas pessoas dizem que o dom profético foi dado para a igreja adventista. Só que esse dom que foi dado para nós é para o benefício só nós? Só nós? Não.
A humanidade inteira pode se beneficiar com isso e nós vamos tratar desse assunto amanhã à tarde de uma forma prática, no nosso dia a dia, como o dom profético pode nos ajudar nas nossas atividades do dia a dia. Terminamos onde? Sábado à tarde, né? No domingo pela manhã, Kevin, 9 horas, é isso? Domingo, excepcionalmente, vamos ter um culto pela manhã às 9 horas. Nós vamos então tratar daquilo que nós vamos enfrentar daqui para frente. Por exemplo, o que é que vai acontecer de hoje até a volta de Cristo? Quais são os eventos? Nós conhecemos o tempo, sim ou não? Conhecemos as profecias? Sim. E nós vamos tratar de uma forma bem prática daquilo que vai acontecer de hoje até Cristo voltar. E um pouquinho depois ainda vamos ver algumas coisinhas. Então nós vamos ver por que estamos aqui, de onde viemos e domingo de manhã para onde vamos. O que é que nós vamos enfrentar daqui para frente. E nós vamos concluir no domingo à noite também, 7h30, né? 19h30, com um assunto de suma importância. Por que é o assunto que eu considero mais importante de todos? Me responda uma coisa. Eu posso ser um profundo conhecedor de profecias e ser pego de surpresa pelo cumprimento delas e perder minha salvação? Posso ou não posso? Posso. Então, o que nós vamos falar no domingo à noite é uma reflexão em relação a isso. É importante conhecermos o tempo do fim, mas muito mais importante do que conhecermos é estarmos preparados. E Cristo, ele nos dá algumas informações de como nós podemos examinar a nossa vida. Se nós estamos no caminho correto ou não. Existem princípios na palavra de Deus para que eu possa examinar a minha vida. Sejamos sinceros, nós temos facilidade de examinar a vida dos outros, sim ou não? Mas no domingo à noite nós vamos fazer o quê? Nós vamos examinar a nós mesmos e saber como nós estamos nesse caminho. Então eu convido você a vir todos os cultos e vai ser uma mensagem só, dividida em partes, para que você não perca nenhuma dessas partes, que são todas muito importantes. Mas vamos para a mensagem de hoje. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. Na primeira carta de Paulo ao jovem pregador Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Primeiro Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós vamos ler esse texto aqui na Bíblia. Os demais textos, para a gente ganhar uma dinâmica na mensagem, os irmãos percebem que eu falo um pouquinho rápido. Então eu vou projetar os outros textos para a gente poder ganhar essa dinâmica, construir um conceito, ok? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Antes de lermos o texto, curva a sua fronte, nós vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Querido bom Pai que está nos céus, estamos diante da Tua palavra aberta e clamamos pelo auxílio do Teu Espírito. Por favor, nos ajude a entender o que vamos estudar. Sem Ti, nada somos e nada podemos fazer. Auxilia-nos, não apenas a compreender, mas nos ajude a praticar também no nosso dia a dia. Nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o quê? O mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Está falando de quem aqui? De quem? De Cristo. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. Veja, aqui está dizendo que Cristo foi justificado. Peraí, Cristo precisou de justificação? Como nós? Por que a Bíblia diz que Cristo foi justificado? Essa expressão significa declarado justo. Então, qual é a diferença entre ele e nós? Nós somos declarados justos pelos méritos de quem? De Cristo. Cristo foi declarado justo pelos méritos de quem? Dele próprio. Ele era justo em si mesmo, ok? Então é isso que Paulo está dizendo, que Cristo ele foi justificado. Ele não teve esse processo de justificação pela fé que nós vivenciamos. Ele foi declarado justo por si mesmo, pelos seus próprios méritos. Diz mais assim: foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Paulo diz que o mistério, ou aliás, tudo aquilo que envolve
a vida, a obra, o ministério de Cristo está envolto em algum mistério para mentes finitas como nós. Não é por acaso que nós vamos passar quanto tempo estudando o plano da redenção? Quanto tempo? A eternidade inteira estudando esse grande plano que foi feito para a salvação. De quem? Salvação de quem? A resposta comum é sempre assim, nossa salvação. Mas eu prefiro uma resposta diferente. A resposta é minha salvação. Porque é algo bem pessoal. E Cristo teria feito tudo o que fez se fosse apenas por uma pessoa? Sim, então é algo bem pessoal. Pela minha salvação foi feito isso. E Paulo disse, é um mistério, ele chama de mistério da piedade. Nós não conseguimos compreender plenamente, mas há algo que foi revelado para nós, que é suficiente para nós compreendermos e usufruirmos dessa bênção que foi a salvação em Cristo Jesus. Agora veja, mesmo naquilo que foi revelado para nós, há sempre algum mistério que nós cremos pela fé, porque Deus diz que é assim, então nós cremos. Mas nossa mente ainda é muito pequena para compreender plenamente até algumas das coisas que nos foram reveladas. E nós vamos refletir um pouquinho a respeito desse grande sacrifício que foi feito por nós e extrair algumas lições para a nossa caminhada cristã. Bom, eu quero ler com os irmãos um texto, eu vou projetar aqui na tela, para nós ganharmos mais tempo. Deixa eu passar aqui. Lá está, Gênesis capítulo 1, verso 31 diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. É isso que está dizendo? O que o texto diz? Eis que era muito bom. Na verdade, quando Deus criou todas as coisas eram absolutamente perfeitas, nada precisava de retoque, nada precisava de melhoria, era tudo perfeito. Mas, para ser absolutamente perfeito, Deus precisava conceder às suas criaturas um dom especial chamado livre-arbítrio, certo? Por quê? Porque o amor verdadeiro, ele pressupõe liberdade. Sem liberdade pode haver amor verdadeiro? Não. Então Deus concedeu às suas criaturas o livre-arbítrio. Porém, uma dessas criaturas, fazendo mau uso desse dom, decidiu se rebelar contra Deus. Como ele se chamava? Lúcifer. E olha qual foi o problema que aconteceu ali. Amanhã cedo vamos voltar a esse ponto de uma forma mais detalhada. A Bíblia diz a respeito de Lúcifer: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. E o que é iniquidade? Iniquidade é pecado, e o pecado é a transgressão da lei. E amanhã nós vamos ver que lei foi essa que Lúcifer transgrediu. Bom, então Lúcifer é expulso do céu com 1/3 dos anjos, né, que creram nas suas palavras e foram levados junto. E Deus então cria Adão e Eva. Satanás então teve um plano. Eu vou induzir esse casal ao pecado. E amanhã de manhã nós vamos ver quais eram as intenções dele. Por que ele precisava encontrar alguém que ele pudesse induzir ao pecado, como ele e os seus anjos. Amanhã de manhã a gente vai entender de uma forma mais clara isso. O que é importante para nós hoje é, quando Satanás decide tentar Adão e Eva ao pecado, qual era a sua intenção? Ele apenas queria ser mau? Queria prejudicar o casal? Ou ele tinha um plano muito bem arquitetado em sua mente? Veja só qual era o plano dele. Preste atenção nisso. Se pudesse de alguma maneira induzi-los, ou seja, induzir Adão e Eva à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então ele, Satanás e todos os seus anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Entenderam o plano? Então nós vamos induzir Adão e Eva ao pecado. Se eles caírem, Deus vai providenciar um plano para resolver o problema. E nós vamos entrar junto nesse plano. Aliás, é um tema interessante para uma outra oportunidade. Por que o sacrifício de Cristo não se aplica a Satanás e seus anjos? Não serve para eles. Isso é um assunto importante para uma outra oportunidade. Então, ele pensou, vamos derrubá-los. Se eles caírem, Deus providencia um meio e a gente vai exigir o mesmo meio de resgate para nós. E se isso desse errado? Ele já tinha pensado. Se isto falhasse,
Irmãos, eu já tenho 40 anos, tá? Dá uma licencinha, eu vou ler aqui em cima, fica melhor para mim. Se isto falhasse, podiam unir-se com Adão e Eva, e se pudessem ter acesso à árvore da vida no meio do jardim, pensavam, nem mesmo o próprio Deus poderia expulsá-los. Então, se Adão e Eva caírem em pecado, Deus não providenciar um meio de resgate, então a gente se une com Adão e Eva, a gente toma conta do jardim, a gente vai fazer uso da árvore, e aí nem o próprio Deus vai nos expulsar daqui. Essa era a ideia de Satanás. Agora eu pergunto, esse plano, essa decisão, foi tomada de forma fácil ou foi difícil para ele executar esse plano? Veja só o que nos é revelado. Satanás estremeceu ao pensar em submergir o santo e feliz par na miséria e remorso que ele próprio sofria. Parecia estar no estado de indecisão. Será que eu vou fazer isso mesmo? Esse casal é tão feliz e eu conheço a felicidade que eles estão sentindo, mas eu não tenho mais essa felicidade. Será que eu vou induzi-los a essa mesma vida que eu tenho vivido hoje? E ele ficou em dúvida. Mas enfim, ele tomou a sua decisão, colocou o seu plano em ação. Qual foi o resultado? Adão e Eva caíram. Quando Adão e Eva caíram, veja qual foi a reação de Satanás e seus anjos e a reação do céu. Preste atenção nisso. Satanás, como é que ele se sentiu? Ele exultou, ele se alegrou com o seu êxito. Mas o que aconteceu no céu? No céu toda a harpa emudeceu. Os anjos com tristeza arremessaram da cabeça as suas coroas. Então Adão e Eva caem em pecado, Satanás e seus anjos se alegram com a queda e Deus e seus anjos se entristecem com a queda. E aí eu pergunto, uma lição para nós hoje. Quando eu me alegro com a queda do meu irmão, qual é o espírito que age em mim? O espírito de Satanás. Qual é o espírito de Deus quando um irmão cai? Não apenas a tristeza pela queda do irmão, mas também o desejo e os planos para resgatá-lo, trazê-lo de volta ao caminho certo. Então esses foram os dois sentimentos. E Jesus diante de tudo isso? Veja bem, se você e eu estivéssemos lá naquele momento e víssemos Adão e Eva caindo em pecado, Adão e Eva tendo que se retirar daquele local, se retirar do jardim, foram destituídos da glória de Deus por causa dos seus pecados. Como você estaria se sentindo? Você e eu provavelmente estaríamos preocupados, atônitos. E agora, o que vai acontecer? E eu pergunto, diante de tudo isso, como é que Jesus estava? Veja a resposta. Seu semblante, o semblante de Jesus estava o quê? Calmo. Peraí. Olha o que estava acontecendo. Lúcifer já tinha se rebelado, 1/3 dos anjos foram com ele. Agora o casal que fora criado também se rebela contra Deus, peca contra Deus. E diante de tudo isso, Jesus estava como? Calmo. Eu pergunto, por que Jesus estava calmo? Por que ele estava calmo? Estava triste, é verdade, mas por que ele estava calmo? Porque a divindade já tinha um plano. Deus é pego de surpresa em algum momento? Não. Ele já tinha um plano. E Cristo então revela aos seus anjos qual era o plano. E a princípio, obviamente, os anjos não ficaram tão felizes. Por quê? Veja qual o motivo. Jesus lhes disse, ou seja, disse aos anjos, que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado. Veja que plano que para nós parece absurdo. Deste lado, um pecador que ofendeu um Deus santo. Do lado de cá, um Deus santo profundamente ofendido. E entre eles estaria quem? Jesus. Eu pergunto, isso é justo? Isso é justo? Jesus ter que receber o castigo que cabia a você e a mim? Isso é justo? Não. Mas ele fez isso. Essa decisão também não foi muito fácil. Foi tomada com muito esforço. Veja, pensais que o pai entregou seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Vamos fazer isso? Ou vamos deixar o homem perecer? Afinal, quem escolheu pecar? Fomos nós. Por que houve ali uma luta? Porque a divindade sabia exatamente o que Cristo teria que enfrentar. E a pergunta que eu faço é, o que Cristo teria que enfrentar?
Pergunto, quando nós falamos de Semana Santa, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? A primeira imagem. A cruz, o Calvário, uma coroa de espinhos, sangue. Essa é a primeira coisa. Açoites, os cravos. E então pergunto, o sofrimento de Cristo, o cerne do sofrimento de Cristo, foi físico? Foi esse o sofrimento? Veja que interessante isso daqui. Todos nós conhecemos histórias de pessoas do passado que morreram por amor a Cristo. Pessoas que foram queimadas vivas, decapitadas, jogadas aos leões, enterradas vivas e mais uma série de torturas que sofreram até a morte. E muitas dessas pessoas, quando se encaminhavam, por exemplo, para uma fogueira para serem queimados vivos, eles iam para essas fogueiras fazendo o quê? Gritando, desesperados, era isso? Não, eles iam cantando. Então pergunto uma coisa, o que é que fez Cristo suar gotas de sangue lá no Getsemane? Ele estava com medo da morte? Ele estava com medo da violência física que seria colocada sobre ele? Veja, pessoas comuns iam para a morte fazendo o quê? Cantando. E Cristo então estava com medo da morte, com medo do sofrimento físico que ele teria que passar? Infelizmente, quando falamos sobre o sofrimento de Cristo, geralmente colocamos o foco no sofrimento físico. Então você pode olhar em volta. Novelas bíblicas, filmes bíblicos, peças teatrais do sofrimento de Cristo. Qual é o foco colocado ali? A violência que foi feita contra ele. Mas será que foi esse realmente o verdadeiro sofrimento de Cristo? Não. Qual é o problema quando nós não entendemos qual foi o sofrimento de Cristo? Em consequência das ideias limitadas acerca do sofrimento de Cristo, muitos estimam em pouco a grande obra da expiação. Veja, quando nós não compreendemos o que foi feito por nós, pela nossa salvação, a gente não leva isso muito a sério. A gente não dá tanto valor. Nos tornamos indiferentes ao grande sacrifício. Nós olhamos para Cristo e passamos a sentir, quando botamos o foco no sofrimento físico, a gente passa a sentir pena dele e não admiração. E nós vamos entender o que foi que aconteceu. Veja, Cristo morreu na cruz, morte por demais cruel. Todavia, outros por amor dele sofreram de que forma? Do mesmo jeito, no aspecto da tortura física. O sofrimento físico, porém, não foi senão uma pequena parte da agonia do amado Filho de Deus. Então, quando olhamos para Cristo e colocamos o foco no seu sofrimento físico, nós entendemos que muitas outras pessoas passaram por aquela mesma coisa, porque a crucificação era uma tortura comum infligida pelos romanos. Então, a gente olha para ele, ok, não é novidade, outros sofreram assim também. Então passamos a sentir apenas uma pena e não admiração, mas quando entendemos o que foi feito por cada um de nós, a gente não sente pena. O nosso senso é de reverência, admiração e espanto em relação ao que foi feito por cada um de nós. E o que é que foi feito? Vocês se lembram que depois de comer ali a Páscoa com seus discípulos, Cristo e seus discípulos se dirigiram para onde? Para o Getsemane. E veja o que começou a acontecer ali, neste momento e neste trajeto. Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Que mudança foi essa? Seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair. Cada passo que dava agora fazia-o com extremo esforço. Gemia alto como sob a opressão de terrível fardo. Por 2 vezes, os companheiros o sustiveram, o seguraram. Do contrário, ele teria tombado em terra. Então, quando eles saíram daquela Páscoa, se dirigiram ao Getsemane, Cristo teve um comportamento estranho, como se estivesse sendo esmagado por alguma coisa. Em alguns momentos, ele estava prestes a desmaiar e seus discípulos tiveram que sustentá-lo. Eu pergunto, o que estava acontecendo com Cristo naquele momento? A Bíblia nos responde, e veja qual é a resposta. Eu, sozinho, pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Peraí.
Eu acho que todos nós aqui, em algum momento da vida, já nos sentimos sozinhos. Sim ou não? Mas a gente aprendeu uma coisa. Quando todas as pessoas nos abandonam, a gente ainda pode contar com a presença de quem? De Deus conosco. Então a Bíblia diz que Cristo, ele passou por aquilo, ele pisou o lagar, ele fez aquele grande sacrifício e passou por esses sofrimentos de que forma? Sozinho. Então somos levados a pensar o seguinte: tudo bem, todos o abandonaram, mas ele ainda podia contar com a presença de quem? De Deus. Certo ou errado? Errado. Ele não podia contar com a presença de Deus. E aqui está a razão do seu grande sofrimento. Por que ele não podia contar com a presença de Deus? A Bíblia responde. Veja. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então eu pergunto, se os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, o que Cristo tinha a ver com isso? Quantos pecados ele cometeu? Nenhum. Então por que Deus, que houve uma separação, um rompimento ali entre Cristo e Deus naquele momento? A Bíblia continua respondendo ao dizer assim: mas ele, Cristo, foi ferido por causa da transgressão de quem? E ele foi moído por causa da iniquidade de quem? Das nossas, da minha. Preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quantos pecados Cristo assumiu sobre si? Quantos? Todos. Todos os pecados de quem? De quem? De todas as pessoas. De todas as eras. Então veja, se os pecados nos separam de Deus e Cristo assumiu todos os pecados de todas as pessoas, qual foi o tamanho da separação? Consegue entender por que Cristo pisou o lagar, passou por esse grande sofrimento sozinho? Porque ele escolheu assumir sobre si os pecados de quem? De todos nós, os meus também. E esses pecados fizeram com que Deus escondesse o seu rosto do seu próprio filho nesse momento final. E foi isso que causou uma dor em Cristo, que jamais poderá ser explicada. Veja, durante sua vida na terra, andar à luz da presença de Deus. Agora, porém, parecia excluído da luz da mantenedora presença de Deus. Veja que texto forte. Deus retirara de Cristo a certeza que até então concedera a seu amado filho de sua aprovação e aceitação. Deus fez o quê? Retirou. Retirou o quê? A certeza. Peraí. Se Deus retirou de Cristo a certeza, significa que a partir daquele momento Cristo não tinha mais o quê? Certeza. Ele não tinha mais certeza. E eu pergunto, Cristo não tinha mais certeza do quê? E foi um momento tão angustiante para ele, que ele disse para os seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Não é uma tristeza comum até a morte. Irmãos, se os discípulos tivessem compreendido o que estava acontecendo com Cristo, jamais teriam dormido no momento que Cristo mais precisava do quê? De companhia. Se Pedro tivesse entendido isso, Pedro talvez não tivesse negado o seu mestre. E depois que Pedro negou o seu mestre, e depois que o olhar de Cristo encontrou o olhar de Pedro, e Pedro caiu em si, Pedro então foi chorar amargamente, sabe aonde? No Getsemane, onde Cristo suara gotas de sangue. Veja só esse texto aqui. Não era do sofrimento físico que o Filho de Deus recuava. A glória de seu Pai e sua mantenedora presença haviam no quê? Abandonado. Por quê? Porque ele assumiu os pecados, e os pecados fazem separação. Diz mais. Até mesmo dúvidas assaltaram o agonizante Filho de Deus. Lógico, se Deus retirou a certeza, o que fica? Algumas dúvidas. Dúvidas em relação ao quê? Veja,
O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor. Então, entre as dúvidas que assaltaram a mente de Cristo naquele momento, estava a dúvida em relação ao quê? Ao quê? Se ele iria ressuscitar. Daquele momento em diante, Cristo não tinha mais certeza se ele iria ressuscitar. Sabe o que me impressiona aqui? Mesmo sem ter a certeza do que seria dele, ele continuou. Por quem? Por quem ele fez isso? Por nós? Por mim. Ele foi em frente. Veja o que mais. Foi ocultar-se o semblante do Pai. Um senso de que seu próprio amado Pai o havia abandonado, que lhe trouxe desespero. Não tinha um único raio de luz para clarear o seu futuro. A partir dali ele não sabia mais o que seria dele, porque Deus se retirou dele. Retirou a certeza que até então dava a ele da aceitação. Como se isso fosse pouco, o diabo estava tentando e dizendo: você sente falta do Pai? Irmãos, me responda uma coisa. Em qual momento da vida de Cristo estou considerando a sua vida eterna, porque Cristo era, é e sempre será Deus? Em que momento da sua existência Cristo se viu separado de Deus? Em que momento ele tinha experimentado isso antes? Nunca. Foi uma experiência nova para ele e tremendamente dolorosa. E naquele momento o diabo se aproveita e diz assim: você sente falta do Pai? Faça o seguinte, você está fazendo isso por este povo? Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem é que vai te levar à cruz? São eles. Você está fazendo isso por eles? Desiste do plano, aborta o plano, volta para o Pai. Você não precisa fazer isso, você não precisa continuar. Isso foi uma tentação para Cristo? Sim ou não? Uma tremenda tentação. E ele tinha poder para parar o plano imediatamente e voltar para o céu? Tinha total poder para isso. Diante dessa angústia, veja o que Cristo exclama: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Eu não estou suportando. O afastamento do semblante divino do Salvador nessa hora de suprema angústia penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser compreendida pelo homem. Preste atenção nessa frase. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia o quê? E onde que a gente coloca todo o foco dos sofrimentos de Cristo? Na dor física. Por quê? Porque nós não entendemos o que aconteceu ali. Que foi muito maior do que uma mera dor física. Então pergunto uma coisa. Diante dessa terrível prova, Cristo podia ter desistido, cancelado o plano e voltado para o céu? Sim ou não? Sim. Se ele tivesse feito isso, teria sido injusto ele voltar para o céu? De forma alguma. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, se Cristo dissesse: Pai, eu não suporto mais, vamos cancelar o plano, desde que o homem morra no caminho que ele próprio escolheu, não teria sido injusto, absolutamente. Agora, e se ele tivesse feito? Houvesse ele feito isso, e não teria havido redenção para o homem caído. Então, louvado seja o Senhor, porque Jesus não desistiu. Ele não desistiu. Por quem? Por quem? Por mim. Ele não desistiu. Nós vemos então que Cristo, ele foi assaltado por algumas dúvidas. Ele tinha dúvidas em relação ao que aconteceria com ele próprio. Mas uma certeza ele nunca deixou de ter. Que certeza foi essa? Qual era a vontade do Pai? Me responda uma coisa. Jesus, ele queria ir para a cruz? Ele desejava ir para a cruz? Não, de forma alguma. Por isso ele disse ao Pai o seguinte: se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. Então Cristo diz: Pai, está muito doloroso para mim. Se for possível, vamos salvar a humanidade de outra forma, mas não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Então eu pergunto de novo: Cristo queria ir para a cruz? Não, ele queria salvar você e a mim. E se houvesse um outro caminho,
Ele estava disposto a percorrê-lo, mas se não tivesse nenhuma outra alternativa, ele diz: não a minha vontade, mas a tua. Essa é uma certeza que nunca saiu da mente de Cristo. Qual é a vontade do Pai? O que será de mim? Não sei. Mas a vontade do Pai é que eu continue em frente. Veja isso daqui que impressionante, irmãos. 3 vezes recuou a sua humanidade do último supremo sacrifício. E aí aconteceu uma coisa. Surge, porém, então a história da raça humana diante do Redentor do mundo. E eu pergunto, surgiu diante de Cristo naquele momento de agonia e dor a história de quem? De quem? A minha. A minha história surge diante dele. E olha o que acontece. Ele vê que os transgressores da lei, se deixados, têm de perecer. Contempla-lhes a sorte iminente. E decide-se. Salvará o homem, custe o que custar, da sua parte. Isso aqui é muito forte para mim. Salvará o homem, custe o que custar. O que significa custe o que custar na nossa linguagem portuguesa? Significa que ele estaria disposto a fazer qualquer sacrifício. Obviamente que não representasse a quebra dos mandamentos da lei de Deus. Mas qualquer sacrifício pessoal, ele estava disposto a fazer por você e por mim. Diz mais: não se desviará de sua missão, tornar-se-á a propiciação de uma raça que foi obrigada e forçada a pecar. É isso que diz o texto? Não. Cristo fez isso por uma raça que escolheu pecar. Então me responda uma coisa, custe o que custar. Ok. Imaginando aqui, nós sabemos que a morte de Cristo, ela seria em vão se Cristo não tivesse ressuscitado, certo? Se tivesse morto até hoje, teria sido em vão para nós. Então nós dependíamos não apenas da morte de Cristo, mas também da sua ressurreição. Mas vamos imaginar algo aqui só para a gente entender a profundidade do sacrifício que foi feito. Imagine que nesse momento de angústia, Deus se manifestasse ali a Cristo e dissesse assim: filho, você vai salvar as pessoas. Mas essa separação que foi colocada entre mim e ti por causa dos pecados que você assumiu, nunca mais se desfará. Nós não vamos nos ver nunca mais. Eu pergunto, Jesus teria feito assim mesmo? Se Deus dissesse: filho, olha, a sua morte vai dar oportunidade para muitas pessoas serem salvas, mas você não ressuscita nunca mais. O que você assumiu sobre si é muita coisa. Não dá. Você não ressuscita mais. Aquelas pessoas, sim. Você não. Eu pergunto, ele teria feito assim mesmo? Se Deus dissesse: filho, olha só, você pode seguir em frente. Pessoas serão salvas, serão resgatadas. Mas você vai perder a sua divindade. Jesus teria feito assim mesmo? De uma forma simples, Jesus seria capaz de abrir mão da sua divindade para salvar você e a mim? Custe o que custar de sua parte. Irmãos, isso me impressiona de tal forma que esse grande sacrifício, ele estaria disposto a fazer muito mais. Isso foi feito por isso aqui. É grande demais para mim. É grande demais para eu entender esse amor aqui. E mesmo diante dessa sua firme decisão de seguir em frente, ele ainda estava em dúvida: o que será de mim? Será que eu vou ressuscitar? Será que eu não vou? Mas a essa altura Cristo se determinou: tanto faz, eu vou em frente, porque esta é a vontade do meu Pai. E eu vou salvar o ser humano, custe o que custar, da minha parte. E os seus sofrimentos na cruz não diminuíram. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora eu pergunto, era como Cristo se sentia, certo? Mas Deus havia abandonado a Cristo? Não. Porque Deus sofria junto com o seu Filho.
E num determinado momento, Deus decidiu se aproximar da cruz, se aproximar do seu filho. Mas a sua presença não poderia ser sentida. Por quê? Se sua presença fosse percebida, o que aconteceria com aquelas pessoas que estavam em volta da cruz? Se a glória de Deus se manifestasse ali, seriam fulminados. Vocês lembram no ritual do santuário, dia da expiação? O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele colocava um incensário em cima da arca e aquele incensário enchia o lugar daquela fumaça. Você sabe qual a razão imediata dessa fumaça? Proteger o sumo sacerdote do quê? Da glória de Deus, do Shekinah, manifestado ali diante dele. Então Deus resolveu se aproximar da cruz e para que ele pudesse fazer isso, veja o que aconteceu. A Bíblia diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então Deus trouxe ali trevas ao redor da cruz para que ele pudesse se aproximar sem que aquelas pessoas fossem consumidas e sem que Cristo percebesse a sua aproximação, porque Cristo deveria passar por aquele sofrimento sozinho. Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. E naquela tremenda hora não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Ele deveria pisar o lagar sozinho. Sozinho. E nos momentos finais, sofrendo ainda mais indescritível angústia pelo sentimento do abandono, Cristo então se apega pela fé ao que era possível a ele. A única coisa que ele tinha para se apegar naquele momento, sabe qual foi? Olha que impressionante isso daqui. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu Pai. Então, peraí. Naquele momento de angústia e dor, Cristo só tinha uma alternativa: se apegar pela fé. Ao quê? Ao quê? As provas que Deus tinha dado. Por isso existe um texto muito conhecido entre nós que diz assim: nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do quê? Como Deus nos conduziu até aqui, as suas providências no passado. Então Cristo se apegou às evidências. Eu imagino que Cristo se lembrou do seguinte: no dia do seu batismo, o que aconteceu? A voz de Deus foi ouvida? Dizendo: é o meu filho? Lá na transfiguração, aconteceu de novo? Irmão, Jesus era estudioso das profecias? Não. Sim. E eu imagino que ali pendurado na cruz, ele olha ao lado e vê soldados repartindo entre si as suas vestes. O que ele lembrou? Profecia. Estou cumprindo a profecia. Então Cristo começou a se apegar pela fé às evidências passadas, ao relato profético. Porque Cristo entendia uma coisa: fé não tem nada a ver com sentimento. Muitas vezes nós cremos que estamos desenvolvendo a fé, quanto mais sentimentalismo, quanto mais emocionalismo, quanto mais emoção, mais fé. Não, 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 não. É o contrário. Porque a fé, ela é racional. A fé nos leva a seguir em frente quando os nossos sentimentos clamam pelo quê? Que a gente desista. Então fé não é sentimento. Fé é uma decisão, independentemente do que você está sentindo. Cristo estava se sentindo bem nesse momento? Abandonado, angustiado, sofrendo angústia e dor, mas a fé o movia a seguir em direção contrária aos seus sentimentos. Ele se apegava às evidências. E veja o que aconteceu então. E à medida que em submissão se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor do Pai se desvanecia. À medida que Cristo então se apegava a essas evidências pela fé, esse sentimento de abandono ia desaparecendo. Isso é fé. Você já se sentiu abandonado por Deus? Já se sentiu abandonado como se Deus tivesse te abandonado? Eu já me senti assim. Aquela sensação horrível de que Deus me abandonou, Deus não lembra mais de mim. E quando a gente sente isso, a gente tem que confiar na presença de Deus pela fé. Porque Ele disse que estaria conosco. E Ele disse, está dito, sentindo ou não,
creia. Irmãos, eu recebo muitas mensagens de todas as partes do mundo, de pessoas pedindo socorro. E uma mensagem muito comum é essa: irmão Leandro, eu não sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não sinto. E a minha resposta é sempre a mesma: você não precisa sentir nada, você precisa crer e avançar. Independentemente de sentir ou não. Porque muitas vezes somos levados ao engano, achando que porque estamos felizes e satisfeitos, está tudo bem na vida espiritual. Eu posso estar feliz e satisfeito no meu ponto de vista e minha vida espiritual está ruim? Sim ou não? Sim. E eu posso estar muito incomodado e chateado, mas a vida espiritual está progredindo? Sim, porque o Espírito Santo também tem um trabalho que é de nos incomodar, sim ou não? Ele quer nos arrancar da nossa zona de conforto, isso dói. Então, não confie em sentimentos. Domingo pela manhã nós vamos tratar um pouco mais disso, falando da experiência de Eva quando ela comeu a maçã. Maçã. Ai, irmãos, perdoe-me. Quando ela comeu o fruto. Veja, qual foi o sentimento dela naquele momento. Domingo de manhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então Cristo se apega pela fé às evidências que ele tinha. E como último ato da sua vida aqui, antes da cruz, antes de morrer na cruz, ele fez aquilo que costumava fazer durante todo o seu ministério. Veja o que a Bíblia diz. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, morreu. Qual foi o último ato de Cristo? Entregar a sua vida nas mãos do Pai. Sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Pela fé, Cristo saiu vitorioso. E pela fé, você e eu também podemos. Sim ou não? Sim. Agora uma questão final aqui que eu preciso tratar. Que torna esse sacrifício grandioso, ainda maior do que já é. Na sua vida aqui na Terra, havia a possibilidade de Cristo pecar? Sim ou não? Havia a possibilidade dele pecar? Me respondam uma coisa. Se não existe uma possibilidade da pessoa cair em pecado, a tentação é tentação? O que é a tentação? É quando algo ou alguém está tentando fazer o quê? Te derrubar, certo? Então, pense comigo. Se não existe possibilidade daquela pessoa cair, a tentação? Porque ela não vai cair. Cristo foi tentado? Muito mais do que qualquer um de nós um dia vai ser convidado a ser. Então havia a possibilidade dele cair? Se não houvesse, Satanás não teria se empenhado tanto. Veja só que interessante isso daqui. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Mas Cristo tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Como livre agente moral, Cristo foi posto à prova com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Ele não poderia ter sido tentado em todos os pontos em que o ser humano é tentado se não houvesse a possibilidade de ser vencido. Satanás se empenhou tanto para derrubar Cristo justamente porque havia a possibilidade dele ser vencido. Agora tem uma questão importante. E se Cristo tivesse caído em pecado? Mesmo que fosse um pequeno pecado. Irmãos, há pessoas que dizem assim: Cristo entende as nossas tentações porque as nossas tentações são como as tentações que ele sofreu. É verdade? Pense comigo. Se você cair em pecado, se eu caio em pecado, nós temos mais uma chance ou não temos mais? Temos ou não temos? Há um advogado junto ao Pai se você pecar. E nós podemos ter outra oportunidade. E durante a nossa vida perdemos as contas de quantas oportunidades tivemos, sim ou não? Se Cristo tivesse pecado uma única vez, quantas chances ele teria? Acabou. É uma vez só. Então eu não posso dizer que as tentações de Cristo eram iguais às minhas. Por que ele pode nos socorrer e nos compreender? Porque ele foi tentado muito acima do que qualquer ser humano nessa terra possa ser tentado. Então as nossas pequenas tentações ele compreende porque ele sofreu tentações muito maiores. Segundo ponto, se você e eu sairmos do caminho correto, a nossa perdição em termos absolutos vai determinar a perdição de outras pessoas ou essas pessoas vão tomar as próprias decisões?
Veja que eu posso influenciar pessoas ao caminho da perdição, mas no final quem decide? É a pessoa. Então a minha perdição não determina a perdição dos outros, em termos absolutos. Agora, se Cristo tivesse falhado, quem se perderia? Vocês entendem o tamanho da pressão? O tamanho das tentações na vida dele? E aí vem a pergunta. Se Cristo tivesse pecado, um único pecado que fosse, o que teria acontecido? Muitos dirão assim, nós não estaríamos aqui. Estaríamos completamente entregues a Satanás, seríamos totalmente destruídos e acabou. E aí eu faço uma pergunta importante. Se Cristo tivesse pecado, um pecadinho que fosse, a humanidade estaria perdida. Certo? Só a humanidade? Quem mais? Quem mais? Olha isso daqui. Permitiu Deus que viesse seu filho, sujeito à fraqueza da humanidade. Permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana. Combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. Se Cristo tivesse pecado, a humanidade estaria perdida. E quem mais? E quem mais? Ele também. Jesus não somente se tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Como é que um Deus se perde para sempre? Como é que um Deus morre para sempre? Eu não sei. E não importa para nós entendermos essas coisas tão profundas, o que importa para nós é entender a profundidade do sacrifício que foi feito por nós. E o quanto Cristo estava disposto a entregar por você e por mim. Embora Cristo tenha se humilhado para se tornar homem, a divindade ainda era sua. Sua divindade não podia ser perdida enquanto ele permanecesse fiel e verdadeiro à sua lealdade. Então Cristo poderia ter perdido a sua divindade? Como? Por que isso? Se um único pecado houvesse maculado seu caráter, a pedra jamais teria sido removida da porta do sepulcro. Um Deus morto para sempre? Como? Eu não sei. Eu só sei que Cristo estava disposto a renunciar a tudo. Por mim? Por você. Preste atenção nesse texto aqui. Pudesse Satanás, no mínimo particular, ter levado Cristo a pecar e teria esmagado a cabeça do Salvador. A ira divina teria sobrevindo a Cristo como sobreveio a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Cristo e a igreja teriam se perdido eternamente. Quando eu estudei esse assunto alguns anos atrás, isso mudou a minha vida. Porque até então eu não sabia por que eu fazia as coisas que eu fazia. Adventistas são legalistas, só falam de lei, guarda sábado, etc. Por que eu guardo o sábado? Não entendia. Porque Deus está lá na lei, está nos 10 mandamentos, então tem que guardar. Essa é a verdadeira intenção para se guardar o sábado? Como é que Cristo conseguiu enfrentar e vencer essas situações? O segredo está aqui. Veja, revestido do humano, ele sentiu o quê? Necessidade da força vinda do Pai. Qual é o problema de Laodiceia? Ela não sente o quê? Necessidade. E Cristo sentia essa necessidade. Tinha lugares especiais de oração. Irmãos, sejamos sinceros. Cristo orava muito ou pouco? Sejamos sinceros. Agora cada um olhe para si e pense, quanto tempo por dia eu gasto em oração com Deus? Se Cristo tinha essa extrema necessidade, quem dirá uma pessoa como eu? E por que muitas vezes eu reluto em passar tempo com Deus em oração e investigação das Escrituras? Porque eu não sinto
necessidade. E se eu não sinto necessidade, eu não vou buscar. Diz mais, Cristo, aliás, tem mais um detalhe aqui. Cristo tinha prazer em entreter comunhão com o seu Pai. Cristo encontrou conforto e alegria na comunhão com o Pai. Essa é a mesma comunhão com o Pai que você e eu podemos ter? Sim ou não? Sim. É exatamente a mesma. E eu pergunto, por que que hoje eu não tenho o poder que Cristo tinha quando estava nessa terra? A resposta está aqui. Porque muitas vezes nós queremos o poder de Cristo, mas não queremos viver a vida de Cristo. Só obterá o poder de Cristo aqueles que vivem a vida de Cristo e que vivem como Cristo viveu. E por que esse grande sacrifício foi feito? Aqui está a resposta. É por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por amor de ti. Meditando junto à cruz que Cristo teria dado sua vida por um único pecador, podeis apreciar o valor de uma pessoa. Nunca diga, essa pessoa não tem mais jeito. Porque o povo de Israel matou a Cristo. E ainda teve 3 anos e meio de oportunidade, sim ou não? Não diga que uma pessoa não tem jeito. E quando Satanás disser ao seu ouvido, você não tem jeito mais, desiste. Não ouça. Quanto vale uma pessoa? Esse sacrifício que foi feito. É o valor que Deus dá para uma pessoa. E por que Cristo fez tudo isso? Porque Ele arriscou tanto por amor a você, por amor a mim, para nos salvar. E eu pergunto, nos salvar do quê? Nos salvar do quê? Muitos pensam, não, salvação é ir para o céu. Não, não, salvação não é ir para o céu. O céu é o prêmio daqueles que foram salvos. Então, repita a pergunta. Cristo fez tudo isso para nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Para nos afastar dessas coisas. Para nos resgatar do poder de Satanás. Foi grandioso o sacrifício? Foi. Agora imagina que Cristo está aqui em pessoa. Nós podemos vê-lo, está aqui diante de nós. E diante de tudo que nós entendemos hoje, do grande sacrifício, que Ele teria feito muito mais por mim e por você, nós estamos olhando para Cristo com espanto, com admiração, a grandiosidade desse amor que estava disposto a abrir mão de tudo por mim. E nós olhamos para Cristo e dizemos assim, Senhor, eu não tenho palavras. O que o Senhor quer de mim? Fale o que o Senhor quiser, eu faço. O Senhor fez algo tão grandioso por mim, tão impressionante, que o que o Senhor quiser, eu faço. Eu amo tanto, eu sou tão grato pelo que o Senhor fez por mim, peço o que quiser. Senhor, já sei, o Senhor quer que eu vá até um local ali, ser queimado vivo para dar testemunho do quanto eu te amo e quanto sou grato? E Jesus disse, não, filho. Ele diria, não, filho, não quero isso não. Não, Senhor, então o Senhor quer que eu entre dentro de um coliseu com leões para ser devorado, para mostrar para todo mundo o quanto eu sou grato, o quanto eu amo? Não, filho. Não, não quero isso de você. Eu pedi isso para algumas pessoas no passado. E elas fizeram de bom grado. Mas de você eu não quero isso ainda não. Não, Senhor, mas o que é maior do que isso? O que o Senhor quiser, me pede e eu faço. Se o Senhor quer que eu dê a minha vida por ti, pede, eu vou fazer. Cristo então olha para mim com aquele olhar doce, manso, e diz, filho, leões, guilhotinas e morte? Não, filho, ainda não. Mas eu queria te pedir uma coisinha. Posso? Eu digo, claro, Senhor, pode pedir o que o Senhor quiser, diante do que o Senhor fez, qualquer coisa que o Senhor pedir para mim ainda é pouco. E Jesus diz assim para mim, filho, você pode mudar a sua alimentação por mim? Não, peraí, Senhor, você deve estar brincando comigo. O Senhor não quer mesmo guilhotina, leões e tudo isso mais? É só isso? Sim, filho, só isso. Isso vai te preparar para coisas maiores. Mas eu só quero isso. Você pode fazer por mim? Filho, você
é o meu representante aqui nessa terra. Posso te pedir mais uma coisinha? Claro, Senhor, pede o que o Senhor quiser. Você pode se vestir de uma forma diferente? Por mim. Faz isso por mim. Só isso, Senhor? Sim. Filho, sabe aquelas coisas que você tem visto na sua TV, no seu computador, no seu celular? Tudo isso que eu fiz foi para libertar você disso. Você pode deixar essas coisas de lado? Faz isso por mim. Irmãos, é tão difícil para a gente. E sabe qual é o grande engano disso daqui? Essas pequenas coisas são tão difíceis para a gente. E a gente acredita que está preparado para morrer um dia. Não deixa o inimigo te enganar, não. Cristo nos pede muito pouco diante do que Ele fez. Cristo nos pede muito pouco diante daquilo que Ele precisa pedir de nós em breve. E se isso é tão difícil, eu não estou minimizando a luta, porque todos nós sabemos a luta que é para abandonar essas coisas, sim ou não? Não estou diminuindo a luta, não estou diminuindo as vitórias que vocês obtêm nessas áreas, não estou diminuindo isso. O que eu estou dizendo é que perto do que foi feito por nós e perto do que será exigido de nós, essas coisas ainda são pouco. E aí vem a resposta: por que você guarda sábado? Por que você guarda a lei? Alguém vai ser salvo porque guarda a lei? Vai ter pessoas no céu que nunca guardaram um sábado aqui nessa terra? Sim, vai ter. Então a lei não nos salva. Então por que guardamos a lei? É simples, porque Jesus pediu. E quando eu amo alguém, o que eu mais quero é agradar a pessoa. Por isso Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Pesado é o que ele fez. É por amor, irmãos. É por amor. Não é para sermos salvos, não é para olharmos para os irmãos com superioridade, é por amor. Senhor, o Senhor quer que eu mude isso aqui, Senhor? Me dá forças, eu não consigo por mim mesmo, eu vou me esforçar, me ajuda, porque eu quero te agradar, é isso que eu quero, agradar o Senhor. Essa é a prova de amor. Vocês já ouviram uma frase assim? O que importa é o meu coração. Não importa a lei de Deus, não, essas coisas que Deus... Não, o que importa é o meu coração. Verdade ou mentira? O que importa é o coração. Verdade ou mentira? Verdade. Porque Deus olha para o coração. Só que tem um detalhe aqui, muito importante. Quando alguém diz, o que importa é o meu coração, geralmente essa frase é dita para que a gente fique aliviado. Mas quando eu ouço que o que importa é o coração e que Deus olha para o coração, eu fico tenso. Por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Só que tem um detalhe importante aqui. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, o que vai acontecer? A vida dará testemunho desse fato. O que importa é o coração. E quando o coração está sendo renovado pelo Espírito Santo, o que acontece com os nossos atos exteriores? Eles vão mudando também. Se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver se há mudança no caráter, nos hábitos, nas atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que são. Olha que frase interessante isso aqui, irmãos. Almejarão trazer a imagem de Cristo, possuir seu espírito, cumprir sua vontade e fazer o que mais? É por isso que a gente guarda a lei, para agradar Jesus, porque nós o amamos, é nosso amigo. Diz mais, não se conformarão por mais tempo com as concupiscências anteriores. Aquilo que antes amavam, aborrecem agora. Os vãos costumes e modas do mundo são renunciados. Não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que se opere a reforma. A obediência é o verdadeiro sinal do quê? De discipulado. E aí você pode me dizer, vida cristã é muito difícil. Alguém disse que seria fácil? Não. Jesus, ele não me entende. Ele não entende as minhas lutas, as minhas dores, as minhas dificuldades. E eu pergunto, será que Jesus nos entende? O último texto.
Ao tomar nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que vai se partir quando? Quando esse laço vai se partir? Nunca mais. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo a sua natureza humana por quanto tempo? Por quanto tempo? Para sempre. Ele escolheu assim. Eu sei que no céu não vai ter disputas, não vai ter nada disso. Mas na minha mente infinita eu fico imaginando no céu aqueles seres gloriosos, anjos e querubins e serafins, seres de outros mundos criados que não caíram em pecado. Mas você e eu vamos poder dizer para essas pessoas assim: está vendo Jesus? Ele se parece com a gente. Ele escolheu se parecer com a gente por toda a eternidade. O que Jesus pode nos pedir que seja grande demais ou difícil demais? Pensa nisso. Pensa nisso. O que foi feito por nós é tão grandioso que qualquer coisa que Ele nos peça para fazer é pouco. Pense nisso. E Cristo está nos preparando para o dia que Ele vai precisar pedir muito. E aqueles que estão se submetendo hoje nas pequenas coisas estão sendo treinados pelo Senhor para que no dia que for necessário requerer a nossa vida, nós poderemos dizer de uma forma simples, direta, clara e sem titubear: pode me matar, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe, nos ajude e, acima de tudo, nos desperte, porque o tempo está acabando. Diante desse grande sacrifício, Ele nos convidou como igreja a fazermos um trabalho e nos deu uma missão. É o que veremos amanhã pela manhã. Que missão foi essa confiada a esse povo? Que você e eu fazemos parte. E lembre-se de uma coisa: só adventistas serão salvos? Cristo vem buscar uma placa de igreja? Mas Ele escolheu uma igreja para preparar o povo que Ele vem buscar. E amanhã você vai ver que igreja foi essa. Que o Senhor desperte o seu povo, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar cantando um hino curto, mas muito significativo para mim. Eu quero que se atente às palavras deste hino. No de número 64. É um resumo daquilo que tratamos nessa noite. E que as palavras desse hino enchem o nosso coração de alegria, de gratidão e de amor, a ponto de termos como estilo de vida a adoração e submissão ao nosso Salvador.